Responde rápido. Por que nessa mistura heterogênea o óleo flutua e a água afunda? Se você não sabe a resposta, seja bem-vindo ao tutorial de Química. Olá, tudo bem? Se você não me conhece, sou o professor Everson. Há 30 anos mostro aos meus alunos um jeito diferente de entender química. Nesse vídeo hoje, nós vamos falar sobre a propriedade da flutuação que ocorre quando junto substâncias com propriedades diferentes, tá? E essa propriedade diferente é a densidade. Note, eu falei em substâncias de propriedades diferentes, não necessariamente substâncias diferentes. E calma, você já vai entender já já isso que eu tô te falando, tá? Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, clica aí no botãozinho de inscrição, inscreva-se no canal, ative notificações, seja um dos meus primeiros alunos a saber dos vídeos que publico aqui no tutorial de Química. Mas vamos lá, vamos entender alguns conceitos primeiro, tá? Vamos partir por aí. Primeiro, densidade é aquela relação entre massa e volume. Então, lembrando que a densidade é isso daqui, ó. Vamos colocar aqui. Densidade é a relação. Toda vez que a gente usa essa palavra relação, quer dizer um sobre outro. Massa pelo volume. Então, se eu tenho corpos com a mesma massa, densidade, massa sobre volume. Se eles têm a mesma massa, ou seja, densidade, a massa constante, é aquela pergunta, né? Não sei se já te fizeram essa pergunta. Quem pesa mais, 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? Se você for pegar essa resposta, a pergunta assim, sem pensar, você fala assim, o chumbo pesa mais. Não, pera aí, eu falei 1 kg dos dois. 1 kg dos dois. Porém, o chumbo, ele vai ocupar menos espaço. Ele tem um volume menor. E quanto menor o volume ocupado, maior é a densidade. Então, o chumbo é mais denso que o algodão. O algodão ocupa, um volume maior. O chumbo é uma bolinha. O algodão é um volume maior, um pacotão de algodão. Densidade menor. Então, nós falamos que massa e volume inversamente, densidade e volume, inversamente proporcionais. Agora, se eu tenho o mesmo volume, ok? Se eu tenho o mesmo volume, por exemplo, eu tenho 1 litro de água e 1 litro de etanol. 1 litro de água e 1 litro de etanol, ou seja, volume constante. A água vai ter 1 quilo. 1 litro de água tem 1 quilograma. E 1 litro de etanol tem 780 gramas. Ué, mas por que isso, Everson? Porque o volume é o mesmo. Só que quanto maior a densidade, maior a massa, tá? É exatamente devido a essas propriedades que nós vamos ter a situação da flutuação, tá? A gente costuma, inclusive, dizer aqui, até um erro, mas costumamos dizer o seguinte: o mais denso é o mais pesado, é o que tem maior massa. Não, não. Até nesse caso aqui da água e do óleo, tem gente que fala assim, a água é mais pesada que o óleo, por isso vai para o fundo. Não, ela é mais densa. Se eu considerar, lógico, o mesmo volume, aí eu posso falar isso. Se eu tiver 1 litro de água e 1 litro de óleo, a água pesa mais, ok? Então, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, eu tenho aqui um sistema heterogêneo, onde eu tenho aqui a água, e sobre a água, vou colocar aqui, ó. Vocês estão enxergando, tá vendo aí, amarelinho, bonitinho aí, ó. Sobre a água, eu tenho o óleo. Tá aí. Então, o que que acontece? A água tá embaixo porque ela é mais densa. E o óleo está em cima porque ele é menos denso, tá? Mas você lembra que no começo do vídeo eu falei o seguinte, olha, eu estou falando não de substâncias diferentes, mas de propriedades diferentes. Sabe por quê? Porque se eu tivesse, por exemplo, isso daqui você pode ver na sua casa.
água e pedras de gelo. Ora, as pedras de gelo é o quê? Pedras de gelo é água no estado sólido, tá? Então eu tenho duas substâncias, eu tenho a água aqui no estado líquido e a água aqui, só que no estado sólido. E o que que acontece? O gelo, a água no estado sólido, ela é menos densa que a água, por isso que o gelo flutua, tá? Aí vem uma curiosidade, a água é a única substância onde o sólido é menos denso que o líquido, olha isso, tá? Ah, Everson, mas por quê? Por causa de um fator chamado ligação de hidrogênio, que a gente vai entender lá em ligações, lá em polaridade de ligações. Qualquer coisa você procura aí na parte, no playlist de ligações, você vai ver essa aula onde eu explico inclusive essas ligações de hidrogênio da água. Então, na nossa conclusão, nós vamos escrever isso daqui, ó. O menos denso flutua e o mais denso afunda. É isso. Então essa é a propriedade de flutuação relacionada com a densidade. Maravilha? Beleza? Entendeu essa história? Então tá bom. Espero que tenha entendido, e se ainda assim ficou alguma dúvida ou alguma questão, alguma curiosidade que você queira me dizer, por favor, não fique acanhado, tá? Não tenha vergonha, escreva. Ai, Everson, eu tenho vergonha, né, de escrever, de ter dúvida, né? Meu, não tenha vergonha, tá? Até daí um falar pra mim assim, eu acho que minha pergunta é boba. Lembra sempre, não existe pergunta boba, existe bobo que não pergunta. Beleza? Então é isso aí. No mais, bons estudos!